Esta é uma das histórias mais enigmáticas e angustiantes do século. Uma história que atravessou fronteiras, desafiou especialistas e transformou um nome, Madeleine McCann, em um símbolo global de mistério e dor. Uma menina de 3 anos que desapareceu sem deixar rastros em um dos locais mais tranquilos de Portugal, diante de dezenas de testemunhas, em um resort iluminado, cercado por famílias em férias. Na noite de 3 de maio de 2007, o mundo acreditava assistir a mais um episódio comum de um destino turístico europeu. Mas atrás das paredes brancas, janelas abertas e rotinas inocentes, um enigma ganhava forma. Um sequestro silencioso, um desaparecimento impossível, um vazio que nenhuma tecnologia, nenhum policial ou investigador conseguiu preencher. Mais de 18 anos se passaram desde aquela noite. E mesmo hoje, a Praia da Luz ainda guarda perguntas que ninguém conseguiu responder. Teorias surgiram, suspeitos foram investigados, novas buscas foram realizadas, e um homem, Christian Bruckner, se tornou o centro de uma investigação renovada. Mesmo assim, nenhuma resposta final emergiu. Apenas sombras que persistem. Prepare-se para revisitar um dos casos mais discutidos do planeta. Um desaparecimento que se tornou cicatriz. Uma história que prende, perturba e permanece viva. A Praia da Luz parecia o cenário perfeito para dias tranquilos. Ruas estreitas, cheiro de maresia, o sol do Algarve refletindo nas paredes brancas e nas piscinas do resort. Para muitas famílias britânicas, aquele era o destino dos sonhos. Para os McCann, era uma pausa necessária depois de meses exaustivos. O Resort Ocean Club era praticamente uma pequena vila dentro da Praia da Luz. Piscinas cercadas por espreguiçadeiras, jardins bem cuidados, trilhas internas que ligavam apartamentos, quadras e áreas de lazer. Famílias circulavam o dia inteiro entre piscinas, bares e clubes infantis. À noite, o local permanecia iluminado por luzes amarelas que criavam a sensação de segurança, uma tranquilidade que, para muitos, parecia inabalável. Jerry e Kate viajaram com os 3 filhos, Madeleine, de 3 anos, e os gêmeos Sean e Amélie, de 2. Faziam parte de um grupo de amigos, quase todos médicos, que costumavam tirar férias juntos. Eram 7 adultos e 8 crianças, espalhados em apartamentos vizinhos dentro do mesmo complexo. Durante o dia, a rotina era leve: piscina, brincadeiras, pequenas caminhadas. À noite, o grupo jantava junto no Tapas Bar, enquanto as crianças dormiam nos quartos. Para isso, criaram um esquema que consideravam seguro. Colocavam os pequenos para dormir e, em revezamento, iam checar os apartamentos a cada 20 ou 30 minutos. O restaurante ficava muito perto do apartamento 5A. Diziam que, em teoria, seria possível ouvir o choro de uma criança dali. O acesso era facilitado por um portão lateral e por janelas baixas, que pareciam inofensivas à primeira vista. Tudo dava a sensação de controle, como se nada sério pudesse acontecer em um lugar tão aberto e familiar. Naquela noite de 3 de maio de 2007, o plano se repetiu. As crianças foram colocadas para dormir mais cedo, e os adultos desceram para o jantar. Era apenas mais uma noite de férias, idêntica às anteriores, pelo menos na superfície. Às 21h05, Jerry verificou os filhos. Madeleine dormia. A porta estava entreaberta como se alguém tivesse passado por ali. Mas ele não estranhou. Realizou pequenos ajustes, ajeitou a coberta e voltou ao jantar, sem imaginar que estava encerrando o último momento confirmado da filha. Mais tarde, testemunhas relataram ter visto um homem caminhando rapidamente com uma criança nos braços. Uma visão que, na hora, pareceu apenas mais um turista voltando ao apartamento. Hoje, essa cena é tratada como uma das peças mais importantes na reconstrução dos minutos que antecederam o desaparecimento. O movimento no Tapas Bar seguia leve, embalado por conversas descontraídas e copos tilintando. Mas do lado de fora, o vento começava a mudar. As luzes das áreas comuns iluminavam caminhos vazios, e a calmaria da noite escondia pequenos detalhes que só fariam sentido mais tarde. Passos isolados, sombras atravessando a rua, pessoas voltando para seus apartamentos em silêncio. Enquanto o grupo de amigos ria e conversava, o acordo das checagens continuava ativo. Cada adulto se levantava ocasionalmente, caminhando até o prédio dos apartamentos e retornando para a mesa com a mesma resposta: tudo tranquilo. A rotina parecia funcionar perfeitamente, como sempre havia funcionado nos dias anteriores. Mas naquele intervalo entre idas e vindas,
algo mudou na dinâmica da noite. Embora ninguém percebesse naquele momento, o resort parecia entrar em um estranho estado de quietude. O tipo de silêncio que só ganha significado retrospectivamente quando se percebe que algo grave estava prestes a acontecer. Às 10 horas da noite, Kate levantou-se para fazer sua verificação. Já havia feito esse caminho tantas vezes que seus passos eram quase automáticos. Caminhou pelo portão lateral, passou pela piscina adormecida e subiu a pequena escada que levava ao apartamento 5A. Ainda não imaginava que, em segundos, sua vida quebraria em duas partes, antes e depois daquele instante. Ao entrar no apartamento, algo soou errado. A porta do quarto estava mais aberta que o normal. O vento empurrava a cortina com força incomum, como se viesse de uma janela completamente aberta. E então ela viu. A cama de Madeleine estava vazia, a coberta revirada, o travesseiro sem peso, o espaço onde a menina dormia transformado em um vazio que gritava. Os gêmeos continuavam imóveis em sono profundo, alheios ao caos que se aproximava. Mas Madeleine não estava em lugar nenhum. Kate correu para fora, o coração acelerado, tropeçando nos próprios passos. Ao chegar ao restaurante, sua voz cortou o ar como uma lâmina. Eles levaram a Madeleine. Não houve dúvida, hesitação ou suposição. Apenas certeza. Uma certeza que ninguém conseguiria explicar naquele momento. A mesa congelou. O grupo se levantou ao mesmo tempo, correndo em direções diferentes. O som do desespero tomou o espaço antes silencioso. E assim, em menos de um minuto, a noite tranquila do Algarve se transformou em uma das cenas mais angustiantes da história moderna. Não houve dúvida, hesitação ou suposição. Apenas certeza. Uma certeza que ninguém conseguiria explicar naquele momento. A mesa congelou. O grupo se levantou ao mesmo tempo, correndo em direções diferentes. O som do desespero tomou o espaço antes silencioso. E assim, em menos de um minuto, a noite tranquila do Algarve se transformou em uma das cenas mais angustiantes da história moderna. O resort foi tomado por uma histeria silenciosa. Lanternas varriam os arbustos, hóspedes corriam pelos corredores, funcionários vasculhavam depósitos e estacionamentos. Era como se toda a Praia da Luz estivesse em movimento, procurando por uma menina que simplesmente não deveria ter desaparecido. Mas mesmo nesse esforço coletivo, os primeiros erros começaram a surgir. O apartamento 5A, que deveria ter sido imediatamente isolado, se tornou um fluxo constante de pessoas. Amigos, funcionários, policiais e hóspedes entravam e saíam tentando ajudar, mas sem perceber que cada passo apagava possíveis pistas. Impressões se misturavam, rastros eram destruídos, e a cena do crime se perdia diante dos olhos de todos. Enquanto isso, informações desencontradas surgiam a cada minuto. Alguns diziam ter ouvido barulhos antes do desaparecimento. Outros afirmavam ter visto figuras suspeitas observando o resort dias antes. A polícia tentava organizar os relatos, mas o caos da madrugada tornava tudo confuso. A sensação era de que o tempo estava contra eles desde o primeiro instante. Em meio às buscas, um nome ganhou atenção: Robert Murat, um britânico que vivia perto do local. Ele tentou ajudar como tradutor, mas seu comportamento reservado despertou suspeitas. Rumores se espalharam rapidamente, criando uma onda de especulações. De um momento para outro, Murat passou de voluntário a suspeito, mesmo sem provas concretas. A imprensa britânica, já mobilizada, transformou o caso em manchetes diárias. Teorias começaram a surgir como enxurradas, algumas plausíveis, outras completamente fantasiosas. E enquanto isso, a verdade permanecia distante. A madrugada terminou sem respostas. O amanhecer trouxe apenas mais perguntas. Nos dias seguintes, o caso tomou proporções globais. Repórteres invadiram a pequena vila portuguesa, cobrindo cada movimento da polícia e da família. Mas, por trás da atenção mundial, a investigação enfrentava dificuldades profundas. As polícias britânica e portuguesa divergiam em métodos, interpretações e prioridades. O retrato falado do homem visto carregando uma criança levou a buscas intensas, mas nenhuma evidência sólida emergiu. As testemunhas lembravam de detalhes diferentes, descrições contraditórias, e algumas sequer tinham certeza do que realmente viram. A linha do tempo daquela noite tornou-se um quebra-cabeça com peças que não se encaixavam. A situação se agravou quando os cães farejadores foram trazidos ao resort. Eles sinalizaram cheiro de cadáver em pontos específicos do apartamento 5A,
e no porta-malas de um carro alugado pelos McCann semanas após o desaparecimento. Esses achados incendiaram debates e levantaram suspeitas sobre os pais, que se viram no centro de uma narrativa controversa. Kate e Jerry passaram de vítimas desesperadas a suspeitos em potencial para a parte da imprensa e do público. Cada gesto, cada silêncio e até mesmo entrevistas foram analisados como se escondessem respostas ocultas. A pressão emocional se tornou esmagadora e a investigação começou a seguir caminhos paralelos e confusos. Em julho de 2008, após meses de impasse, o caso foi oficialmente arquivado por falta de provas. A pequena Madeleine continuava desaparecida e o mundo entrava em uma longa espera por respostas que não chegavam. Anos se passaram até que uma nova luz surgisse no caso. Em 2011, a Scotland Yard iniciou a Operation Grange, revisando o processo desde o início. Pilhas de documentos foram reorganizadas, depoimentos reavaliados e imagens reinterpretadas com tecnologia moderna. A ideia era reconstruir a verdade sem os erros que mancharam as primeiras horas da investigação. Essa revisão trouxe novas linhas de investigação, colocando no radar situações antes ignoradas. Grupos suspeitos, pessoas que circulavam pelo resort e novos testemunhos ressurgiram, reacendendo a esperança de respostas. Mas a reviravolta mais impactante ainda estava por vir. Em 2020, autoridades alemãs anunciaram um novo suspeito, Christian Brückner, um criminoso sexual com histórico brutal que vivia no Algarve na época do desaparecimento. Ele possuía acesso a veículos, propriedades isoladas e um passado que combinava com um sequestro planejado. Pela primeira vez em anos, um suspeito parecia plausível. As investigações se intensificaram. Buscas foram realizadas em poços, terrenos abandonados e áreas de difícil acesso. A polícia alemã afirmou acreditar que Madeleine estava morta, mas não apresentou provas conclusivas. A família McCann rejeitou essa afirmação, mantendo a esperança viva. Mesmo com todo o esforço, nenhuma evidência decisiva foi encontrada. O caso continuava sem respostas, mas pela primeira vez em muito tempo, parecia haver um caminho claro a seguir. Entre 2023 e 2025, o caso voltou a ganhar força. Equipes portuguesas, britânicas e alemãs retomaram buscas em áreas próximas ao lago da barragem do Arade e em terrenos vinculados a Brückner. Radar de solo, drones térmicos e escavações profundas foram usados na tentativa de encontrar qualquer evidência relacionada ao desaparecimento. Essas operações reacenderam o interesse mundial. A imprensa acompanhou cada escavação, cada movimento policial, cada declaração das autoridades. Porém, apesar da tecnologia avançada, nada conclusivo foi levado ao público. As buscas terminaram como começaram, em silêncio. Em setembro de 2025, outra notícia gerou impacto. Christian Brückner foi libertado após cumprir pena por outro crime. Mesmo ainda considerado suspeito, sua liberdade abalou o sentimento de que um desfecho estava próximo. Sem provas suficientes, ele continua juridicamente intocável. Ainda assim, autoridades afirmam que novas linhas investigativas permanecem ativas. Há pistas que não podem ser divulgadas, análises em andamento e detalhes sob sigilo. Mas para o mundo, persiste a mesma sensação, a de que o caso permanece congelado no tempo. 18 anos depois, seguimos sem a peça final do quebra-cabeça. O desaparecimento de Madeleine McCann não é apenas um caso policial, é uma ferida aberta na memória coletiva. Uma história que expõe falhas humanas, choques culturais, limitações investigativas e a fragilidade da infância diante do inesperado. Mesmo com tecnologia moderna, cooperação internacional e quase 2 décadas de esforços, o destino de Madeleine ainda é desconhecido. O que aconteceu naquela noite? Quem a levou? Por que não há rastros? E como um caso tão grande pode permanecer sem respostas? Enquanto essas perguntas ecoam pelo mundo, a Praia da Luz continua iluminada, recebendo turistas que talvez nunca imaginem o peso silencioso que aquele lugar carrega. A família McCann segue acreditando que Madeleine pode estar viva. E talvez seja essa esperança, silenciosa, mas resistente, que mantém o caso vivo até hoje. O mistério permanece, e algumas sombras simplesmente nunca desaparecem.